igreja. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz que excede todo o entendimento, guarde os seus corações em Cristo Jesus. Amém? Podeis assentar, meus queridos. Se constitui um grande prazer retornar à igreja do São Luís. Estive há pouco tempo ministrando a escola bíblica dominical. Há 2 anos preguei. E é um prazer imenso retornar aqui. É uma igreja que eu me sinto muito à vontade, muito confortável. Amém, queridos? Este é um dia frio, dia chuvoso, talvez desencorajador a muitos, não é verdade? Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, que acalenta os nossos corações, que aquieta os nossos corações, já está presente aqui para nos ensinar, amém? Foi-me informado que este é um culto de missões. Eu gostaria de propor um desafio a toda a igreja. Vamos ver se vocês adivinham em que língua eu estou falando aqui. Nhandejara, Puabapu, Toípe, Nendedê. Alguém tem alguma ideia? Oh, meu Deus, já foi para o Paraguai, senhor. Exatamente, eu saudei a todos com a paz do Senhor em Guarani. Nhandejara, Puabapu, Toípe, Nendedê. Nhandejara, Tenderovassá. Que Deus abençoe vocês, amém? Missões está no meu coração. E há cerca de 1 ano atrás eu procurei o pastor Albertini. Sou um mero estudante, como já foi falado anteriormente, e às vezes tenho um tempo livre nas férias. Geralmente eu dou para fazer estágios no Rio Grande do Sul ou Paraná, nas áreas de ciências médicas. Mas há algumas férias, há algum tempo atrás, eu dediquei as minhas férias de verão a pregar como missionário na região de Assunção, Paraguai. E tive o prazer de pregar e ser traduzido para o Guarani, ganhar uma Bíblia em Guarani como presente, e aprendi várias palavras com os meus irmãos paraguaios. No interior do Paraguai só se fala Guarani. Há pouco espanhol, pouco se compreende espanhol. É um misturado entre Guarani e espanhol que fica muito bonito. São muito amorosos. Mas, meus amados, como falei anteriormente, como foi ensinado, hoje é um culto alusivo a missões. E eu não gostaria de fugir do tema proposto. Gostaria de falar sobre a missão integral da igreja. Ide, fazei discípulos em todas as nações. Amém? E foi falado que, como o Spurgeon já colocou anteriormente, o Spurgeon, mais moreno, o Lucas, o servo de Deus é um missionário ou ele é um impostor? E nós temos que ter isso muito claro em nossa mente. Mas há uma grande questão. Como pregar o Evangelho de Cristo? Existe um meio, existe um formato adequado por meio do qual o Evangelho deve ser anunciado? Meus amados, esse tem sido um grande problema da igreja. Nós não temos compreendido o Evangelho. Nós interpretamos, nós denominamos alguns como brutos ao Evangelho. Pessoas que não aceitam o Evangelho, mas muitas vezes a maioria das pessoas nunca ouviu o genuíno Evangelho de Cristo. Outros que aceitaram o genuíno Evangelho de Cristo, muitas vezes na igreja, e realmente nasceram de novo, eles andam fracos. Procuram na igreja um motivo para serem mais zelosos, mais avivados. E na Escritura eu não encontro nada mais poderoso do que isso, do que o Evangelho de Cristo. Ele é motivo para o nosso contentamento, ele é motivo para o nosso zelo. Se você procura intensidade nessa vida, se você quer viver a sua vida nessa terra com a intensidade que ela merece, com o poder que Deus quer manifestar nela, você deve entender o genuíno Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E para isso eu quero que você abra sua palavra, a Escritura, lá na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23 ao 28. E enquanto você se localiza nas Sagradas Escrituras, eu aproveito para saudar aqui os meus amados amigos, primeiramente o pastor dessa igreja, pastor Albertini, cuja família o Senhor me ensinou a amar, seu filho Tiago também, que tem feito um trabalho maravilhoso lá na congregação da Santa Bárbara, uma família abençoada por Deus e chamada por ensino.
segundo lugar, meu amigo no Senhor, pregador Lucas. Que o Senhor abençoe e parabéns por esse trabalho assumido. Tenho certeza que há poucos capacitados como você, há poucos que amam realmente as almas como você, Lucas. Que Deus te capacite a fazê-lo, a cuidar das ovelhas e a ensiná-las como Deus quer que elas aprendam. Há tantos aqui, queridos no Senhor, que estão no meu coração. Perderia muito tempo saudando a todos, mas gostaria de dizer que é um grande prazer estar aqui. O Daniel também e a tantos outros. Mas sem mais delongas, meus amados, e dando toda a glória, toda a honra ao único que é digno, o Senhor, vamos nos ater ao texto. Gostaria de fazer exposição bíblica, ensinamento do texto do apóstolo Paulo, dirigido aos Romanos, no capítulo 23, capítulo 3, aliás, versículo 23 a seguir. Abra a sua Bíblia nesse texto e mantenha aberta até o final da pregação. Paulo nos ensina o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no presente tempo, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aonde, pois, a jactância, o orgulho, foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Glória a Deus, meus amados. Não desprezando a oração anterior, agradeço ela. Curve a sua cabeça para uma breve oração. Ó Pai amado, Pai querido, nós nos achegamos mais uma vez, Pai, em Tua doce presença. Nós concordamos com tudo que foi orado anteriormente, Deus. E ainda mais, nos achegamos humildemente diante da Tua face, Senhor Jesus. Diante do trono da graça. Pai, nada trazemos em nossas mãos, elas estão vazias diante de Ti. Nada temos a Te oferecer, Pai amado. Somos pobres pecadores, pobres miseráveis, pequenos, mas o Senhor tem cuidado de nós. Pai amado, que através da ministração da Tua palavra, por uma exposição honesta, Senhor, da Tua revelação ao homem, contida na Escritura, ó Pai, que através do Teu Espírito os Teus filhos possam Te amar mais, Deus. Amar mais a Tua presença e ansiar mais por Ti, Senhor Jesus. Pai, nesses tempos de frieza, nesses tempos de acomodamento espiritual, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor, reavivar o nosso coração, Pai. Que o Senhor venha reavivar o nosso amor, Senhor, pelo perdido, por missões. Ó Pai, reavivar a nossa confiança no Teu amor, Senhor. E a expectativa, Senhor, pelo Teu Evangelho pregado a todo mundo e a salvação dos nossos entes queridos. Pai, eu não tenho nada a oferecer ao Teu povo, Deus. Mas Tu, Senhor, nunca precisaste de grandes homens, Deus. Tu precisaste sempre de homens que estão com o coração disposto a fazer o que Tu desejas. Tu estás esperando homens com ouvidos abertos à Tua voz, Pai. Então fala aos nossos corações, confronta os nossos corações, Pai, e nos faz chamar mais, Deus. Nos faz chamar mais. Seja a meditação do meu coração, Senhor, e a palavra da minha boca agradável, Senhor, diante da Tua face. Rocha minha e libertador meu. É o que eu te peço. Amém. Amados e queridos irmãos, nós estamos diante de um texto do qual muitos
pregadores, teólogos, através da história da igreja. E eu faço menção de um aqui nesta noite. Meu xará, Dr. Martin Lloyd Jones, um dos escritores, médicos e teólogos mais frutíferos do século passado. Ele disse que o texto do qual nós fizemos menção anteriormente é a acrópole da fé cristã. É a cidade fortificada do cristianismo, a estrela mais brilhante da fé cristã. Nele estão contidas algumas palavras sem as quais nós não podemos compreender o Evangelho de Cristo. E se não podemos compreender o Evangelho de Cristo, então como poderemos viver nesse mundo conturbado? Além disso, como nós poderemos anunciar o Evangelho de Cristo? A única mensagem que pode transformar o homem perdido e caído, se nós não compreendemos a mensagem do Evangelho de Deus. Então eu peço, queridos amados, a sua atenção e a sua paciência com esse pregador iniciante, que não tem familiaridade com este microfone, não tem a arte das palavras, mas eu quero que você saia daqui com amor por Deus, com amor pelo seu Evangelho, compreendendo de tal maneira que você queira falar desse grande amor a todos que você encontrar na rua. Há um grande cântico que cantava o seguinte no passado: Deus transformou o meu pranto em festa, Ele levou as minhas dores, não vou deixar de falar do seu grande amor. E é isso, e é sobre esse grande amor que eu queria compartilhar aqui nesta noite. Peço sua atenção, vamos frase por frase, uma pregação expositiva, um estudo. E a primeira frase sobre a qual nós nos debruçamos é o versículo 23, que nos diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, meus amados. Queridos, nós começamos a nossa jornada nos tempos imemoriais da eternidade, numa dispensação que nós não podemos nem conceber com nossa imaginação limitada. Lá estava o Deus Todo-Poderoso, lá estava o Criador do universo, um ser que está acima do tempo, um ser que criou o tempo e que é pré-existente, um ser de cuja sublimidade a nossa mente mundana é incapaz de sondar, um Deus absolutamente justo, um Deus absolutamente santo, um Deus tremendamente amoroso, perfeito. Este Deus, objetivando a sua glória e querendo tributar glória e honra ao seu Filho amado, ao qual constituiu um rei sobre tudo e sobre todos, Ele cria um mundo habitado. Em 6 dias Ele cria um mundo habitado com toda a sua perfeição. E neste mundo habitável Ele cria um homem, uma criatura feita do pó, chamada Adão. Este homem, ele vê toda a sua criação e dá um bom veredito sobre ele. Ele diz: ele contemplou a tudo e viu que era bom. Inclusive este pobre homem, muito menos limitado do que ele, mas sendo coroa da criação, sendo semelhança, imagem e semelhança daquilo que ele é. E esse homem é um ser ao qual ele demanda, ele tributa tanta atenção e tanto amor, que num determinado período do dia, no frescor do dia,
na viração do dia, meus amados, ele tira um momento do seu dia e passa esse tempo na companhia do homem. Este homem que foi criado para a glória de Deus, não é apenas criado para a sua glória, mas também é criado para usufruir, para desfrutar da glória, da companhia de Deus. Que coisa maravilhosa, meus amados. Imagine aquele dia, imagina que glorioso que seria todos os dias nós temos um encontro com a majestade e a glória de Deus. O primeiro homem teve esse privilégio. Um antigo documento da igreja, os primórdios da Reforma Protestante, o Catecismo de Westminster, ele foi escrito e ele disse que o homem foi criado para a glória de Deus. Isso nós vemos lá escrito na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Fomos criados para o louvor de sua graça, a graça de sua glória. E fomos criados novamente, ele repete, para o louvor da sua glória. Não apenas isso. Salmo nos diz que os santos, através dos séculos, aqueles que creram em Deus para a salvação, eles foram continuamente o prazer de Deus. E o nosso prazer sempre foi, pelo menos na origem, estar com o nosso Deus. E esse continua sendo o grande anseio daquele que é salvo pelo Evangelho. Ele anseia por Deus. Ele anseia pelo dia em que estará face a face com o Deus eterno. Ele anseia o seu dia, ele passa ansiando pela presença de Deus, pela presença do Espírito de Deus em sua vida. Esse é o maior desejo daquele que é nascido de novo. Mas, meus amados, o primeiro homem, a despeito disso, apesar de, como Calvino, o reformador, fala no século XVI, Deus ter criado cada cor no universo e cada relva do campo para nossa alegria, o homem quis mais. Enganado pela serpente e num telefone sem fio com Eva, ele quis ser mais do que Deus, ousou querer ser mais do que Deus, usurpou a posição do Deus, foi ingrato e pecou deliberadamente contra Deus, ofendeu a santidade de Deus, ofendeu a infinita justiça de Deus. E nós herdamos o espírito desse primeiro homem. Nós herdamos, corrigindo, a natureza caída deste primeiro homem. Aí você se pergunta, mas ele pecou e eu acabo levando a repreensão? Ele que errou e eu acabo levando a reprimenda? Eu que ganho as implicações desse erro? Não, meus amados. A teologia chama Adão de um deputado universal. Romanos 3 diz que todos pecaram, e todos pecaram em Adão. Nós todos participamos do pecado de Adão. Adão foi o nosso representante. Adão foi o cabeça da nossa raça. Ele foi representante nosso. Se nós estivéssemos no seu lugar, nós pecaríamos. Essa humanidade pecou e foi destituída da presença de Deus, foi destituída da glória da sua majestade, queridos. E até hoje pródiga, ela se alimenta das bolotas dos porcos, da subsistência humana. Nós sabemos, apesar de todos os nossos erros, apesar dos nossos pecados, que nós fomos criados para algo mais. Nós fomos criados para um objetivo superior. Nós fomos criados para alguém superior. E só encontraremos paz nessa terra, só encontraremos satisfação quando os nossos olhos retornarem para o nosso Criador. Meus amados, todos pecaram,
e destituídos estão da glória de Deus. Eu quero que você tenha uma ideia mais clara disso. Você não precisa abrir a sua Bíblia, mas se quiser, vamos lá até Gênesis capítulo 6, versículo 5, em que Moisés, inspirado por Deus, ele nos ensina no versículo 5: viu o Senhor, tempos após a queda, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Nós não apenas amargamos com essa má natureza, com essa inclinação para o pecado. Os nossos pensamentos, a nossa mente é dirigida para o mal. E eu não apenas digo isso como profeta, mas você sabe o que eu penso? Você sabe o que eu sinto? Não, a Bíblia me ensina que os nossos pensamentos são continuamente maus, continuamente odiadores de Deus, continuamente inimigos de Deus. Meus amados, se a última hora do seu pensamento fosse gravado e exposto nesse PowerPoint, você sairia dessa igreja e nunca mais retornaria para cá. Na verdade, nenhum amigo seu, sequer o seu mais íntimo amigo, permaneceria sendo seu amigo se ele ouvisse tudo, se ele pudesse ver tudo o que você pensa sobre ele. A nossa mente é má, a nossa mente conturbada. Jonathan Edwards, um pregador que o pastor citou anteriormente, ele disse: apesar de ser um dos homens mais pios, mais piedosos que habitou nessa terra, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, ele fez um autoexame e escreveu no seu diário: após ter examinado a minha mente, tive uma triste constatação. Meu coração é um abismo infinitamente mais profundo do que o inferno. Um homem que orava 8, 7 horas por dia. Um homem pecador, como eu e você. Mas Moisés, ele vai mais além. No capítulo 8, ele nos ensina o seguinte, no versículo 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. No original hebraico, essa questão, esse termo mocidade, amados, ele poderia significar, poderia designar até mesmo uma criança de colo, até mesmo uma criança pequena. Nós não ensinamos maldade para os nossos filhos. Nós não ensinamos nossas crianças a mentir, a passar a perna nos outros, a bater nas nossas crianças. Elas aprendem naturalmente, na verdade elas não aprendem, elas são pecadoras como nós somos pecadores. Experimente um dia desses não repreender os seus filhos. Você criará um monstro na sua casa. A psicologia moderna tem destruído os lares. Minha tia, casada com o meu tio sanguíneo, ela é mestra em psicologia. Ela experimentou nunca repreender o seu filho, nunca brigar com o seu filho. Um rapaz de 10 anos ofendeu, esse rapaz de 10 anos, no último dia das mães, ofendeu a sua mãe e não quis passar o dia das mães com ela. Essa criança é desregrada. Essa criança é terrível, ninguém suporta, nem os amiguinhos querem ficar com ele. Nós, os familiares, não queremos ele. Meus amados, nós somos maus desde a nossa mocidade. Nós somos maus desde a nossa infância. Isso a ciência tem explicado há não muito tempo, mas a Escritura nos ensina desde o Pentateuco. Eu tenho aula de psiquiatria na Unesp. E um professor meu, Rafael Riegel, do Rio Grande do Sul, ele se especializou em psiquiatria infantil. E é interessante, um livro que ele leu, se nós pudéssemos entrar na mente de um bebê de colo e lermos o que ele pensa, vermos o que ele pensa no momento em que ele está a amamentar, ele não reconhece nos primeiros dias de vida que a mãe e o peito são organismos iguais, são partes do todo.
Ele pensa que um é uma coisa, o outro é outra coisa. E quando ele é apartado da mama, ele tem um desejo de matar. Ele teria o desejo de arrancar aquela mama para mamar mais, porque a sua natureza é terrível, como a minha e a nossa, a minha e a sua. Eu quero te dizer, meus amados cristãos, meu amado cristão, que a ideia de que o homem é essencialmente bom é uma filosofia mundana, é uma filosofia caída. Isso é Jean-Jacques Rousseau. A hipótese surreal do bom selvagem, do que o homem mau é um produto do meio. Não! Nós, o meio em que nós estamos inseridos, o mundo em que nós estamos inseridos, ele sofre com dores de parto, sofre por causa do nosso pecado, e sofrerá até o dia em que Cristo vier em glória. É por isso que ele sofre dores de parto. Paulo ensina isso em Romanos 8, e Cristo ensina isso em Mateus 24. Ele sofre, um mundo em evolução, um mundo que aguarda sofrendo a remissão de Jesus Cristo e a volta de Jesus Cristo, em que tudo será restaurado ao seu estágio perfeito, original, como foi criado. Não, o homem é essencialmente mau. Ele respeita um contrato social, ele respeita uma condição, a uma conveniência, mas a sua vontade é má, o seu pensamento é mau, e as guerras manifestam aquilo que nós realmente somos: brutais, sanguinolentos, egoístas, pelo nosso pedaço de chão, pelo nosso pedaço, pela nossa pequena riqueza, nós estamos dispostos a matar, roubar e destruir. Nós somos maus, terrivelmente maus, queridos. Hitler não foi uma anomalia. Hitler foi o que você e eu temos o potencial de ser, sem a graça de Deus em nossas vidas. Você não é melhor que ele. Você não é melhor que absolutamente ninguém, sem a graça de Deus. Apenas mais 2 textos para confirmar aquilo que eu digo. Isaías capítulo 64, versículo 6, nos afirma o seguinte, rapidamente. Versículo 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e a nossa iniquidade como o vento nos arrebata. Tudo o que você produz é pecaminoso. E Paulo ele reverbera isso no capítulo 15 de Romanos, dizendo: não, no seu estado não convertido. Não, mas eu tinha uma vida até mesmo organizada quando eu pertencia ao catolicismo, ao Umbanda, enfim, quando eu não criei em nada, até mesmo quando eu era ateu. Não, Paulo está dizendo que a única coisa que nós fazemos diante de um Deus infinitamente justo e infinitamente bom é pecar. Tudo o que você fez é pecado, porque os seus atos de justiça estão imundos pelo que a sua natureza é. Isaías está fazendo referência a um leproso. Mesmo o que nós fazemos de bem, mesmo nossos melhores atos, as nossas vestes, mesmo que sejam lindas, limpas, puras, estão manchadas pela carne apodrecida, que é um tecido leproso, um tecido de um indivíduo com hanseníase. Meus amados, nós somos pecadores. E por último, voltando a Romanos, para confirmar isso, no capítulo 3 também, versículo 10, capítulo 3, versículo 12, 10 ao 12 nos ensina: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis, não há um quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esse texto está falando de nós, meus amados. Romanos
Romanos é uma carta de teologia sistemática, mas antes de tudo isso, é uma carta endereçada à igreja de Roma, de um potencial missionário à Espanha. Paulo dá um vislumbre da sua teologia. E nos primeiros 3 capítulos de